E já vamos começar. Boa tarde a todos. Desculpem meu atraso hoje, tive problemas técnicos. Aí eu não consegui criar o link antes de 1 hora para enviar para vocês, tá bom? Na verdade, não estava conseguindo nem entrar. Enfim, consegui agora. Eu vou correr para dar tempo de fazer tudo. O tema de hoje vai ser orações coordenadas e subordinadas, introdução, ok? Era para falar no início, mas esqueci. Para começar, nós temos alguns exercícios para corrigir. Eu enviei no grupo, na aula passada. Eu enviei, na verdade, de manhã, porque o mesmo arquivo da manhã é o arquivo da tarde. Se não me engano, eu enviei... Deixa eu ver se eu enviei 2 vezes lá. Enviei. Eu enviei, tá? Novamente. Assim que terminou a aula, eu enviei termos acessórios. E falei que era tarefa para essa aula, para vocês responderem todos os exercícios. Quem conseguiu fazer, vamos corrigir. Então, para finalizar essa parte de termos acessórios, a gente vai corrigir rapidamente, tá? São exercícios bem tranquilos, não é muito difícil. Deixa eu abrir aqui o arquivo de vocês. Termos acessórios, cadê? Tá aqui, achei. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês. Prontinho. Aqui, gente, ó. Nós vimos na aula passada termos acessórios de oração, expliquei cada um deles, né? Fizemos juntos, corrigimos esse desafio aqui, que vocês tinham que encontrar os 5 advérbios e classificá-los. Falei sobre o aposto vocativo e faltou fazer esses exercícios aqui. Então, eu deixei eles de tarefinha, por assim dizer, para vocês fazerem em casa e a gente corrigir nessa aula, ok? Então, vamos à correção. O que vocês colocaram aqui, ó? A cheia, assunto de todas as pessoas, causava tristeza. Como vocês classificam aqui o termo acessório que tem nessa oração? É o adjunto adnominal, adjunto adverbial ou aposto? Essa tá bem tranquila, tá, gente? Oi? Onde está o Lucas? É Lucas ou é outra pessoa? Não, professora, eu tive aqui meu microfone sem querer. Tá. Mas é Lucas mesmo ou é outra pessoa nesse nome de Lucas? Tá. Lucas. Ok. Eu pergunto porque às vezes vocês entram no login dos seus pais, né? Então, eu não sei. Alguém fez essa aqui? Vocês querem que eu faça com vocês? Professor, eu acho que é aposto. Aposto? Qual parte? Assunto de todas as pessoas. Exatamente, João Pedro. Muito bem. Aposto. Isso, muito bem. Muito bem, João Pedro, isso mesmo. Então, aqui, como a gente viu, o aposto, é um termo que ele vem para explicar um termo anterior. Então, o termo anterior, a cheia, era cheia, assunto de todas as pessoas. Vem geralmente entre vírgulas, tá bom? Isso é o aposto. Muito bem. Vamos aqui, essa B é um pouquinho mais complicada, mas
Os jovens e os loucos imaginavam que 20 anos ou 20 moedas não acabam nunca. O que que vocês colocaram aí? E aí, gente? Vamos lá. Nós temos aqui nós não temos aposto. Como a gente viu, a estrutura aqui não tem um aposto. Então, nós temos aqui adjunto adnominal, que é aquele que vem junto com o nome, e adjunto adverbial, que é aquele que vem junto com o verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, caracterizando, né, essas classes gramaticais. Sendo assim, o que a gente pode considerar aqui como termo acessório? Os jovens e os loucos? 20 anos ou 20 moedas? Nunca? Ó, vou ajudar vocês nessa, gente. Estão muito quietinhos. Nunca é um adjunto adverbial. Ele está, nesse caso, modificando o verbo acabar, tá bom? 20 anos e 20 moedas. Como a gente viu, o numeral ele também é considerado um adjunto adnominal. E nesse caso, 20, ele está modificando o nome, né? Que é anos e moedas, no caso, esses dois. Então, por isso, a gente vai considerar eles como adjuntos adnominais. Pronto. Aqui, tá? Nessa oração seria isso. Não sei se vocês tinham visto dessa forma. O casamento é o túmulo do amor. E aí, o que que nós temos aqui? Temos aposto? Sim ou não? Eu acho que não. Não. Então, sobra adjunto adnominal e adjunto adverbial, né? Bom, a gente vê aqui que nós temos um verbo simples aqui e não tem nada caracterizando esse verbo. Então, a gente não tem adjunto adverbial, certo? Mas e aqui? Está falando o casamento é o túmulo. Esse do amor não está funcionando como um termo acessório? Tipo, eu posso tirar ele se eu quiser? Sim, Sim, e ele está modificando um nome, né? Então, o que que eu vou ter aqui? adjunta denominal. Isso, muito bem. Adjunto adnominal. Ó, eu estou pondo abreviado, mas eu acho que vocês estão entendendo, né? Ixi, já estava dando resposta para vocês. Ai, gente, essa deu o quê? Essa também está bem tranquila. Acho que vai ser aposto. Aposto. Essa parte aqui, né? Entre vírgulas, ó. Concordam? O maior planeta do sistema solar. Então, a frase é Júpiter, o maior planeta do sistema solar, tem inúmeros satélites. Então, essa parte aqui, que está explicando que é Júpiter, é o aposto. Ok? Professora, Oi. é,
Nos termos acessórios da oração é só adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto? Isso, só. O vocativo é Tá. estudado separadamente, ele não entra ali nos termos acessórios, tá bom? Tá. Agora vamos para a última dessa questão. Depois a outra é só para diferenciar aposto de vocativo. Aí é bem mais tranquilo a segunda questão. As maiores jazidas de ferro do mundo estão no Brasil. E aí, gente? Nós temos aqui aposto, dá para a gente ver que não tem aposto, né? Mas então a gente vai ter adjunto adverbial e adjunto adnominal. Professora, Oi, eu mutei que eu estava pedindo água para o meu esposo. ah, O que vocês acham aqui ficou? Como ficou aqui? acho que vai ser adjunto adnominal. Isso mesmo. E aonde você acha que vai ser? Nós temos, na verdade, dois aqui, um seguido do outro. Não sei se vocês perceberam. Um desses é o do mundo? Sim. Do mundo. Isso mesmo. Ó, de ferro e do mundo. Dois. As maiores jazidas de ferro do mundo estão no Brasil. Aí aqui nós temos dois adjuntos adnominais. Prontinho, muito bem. Agora vamos para o segundo, que é bem tranquilo, ó. Identifica o aposto e o vocativo. A. Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, venceu os paraguaios em Itororó. Nessa oração, vocês acham que a gente tem um aposto ou um vocativo? Falem, gente, vocês estão tão quietos. Nessa A, vocês acham que tem um aposto ou vocativo? Eu acho que é um Eu aposto. acho que é aposto. Aposto. Muito bem. Qual parte é o aposto? Qual parte da frase? O patrono do Exército Brasileiro. Isso mesmo. Exato. Essa parte está entre vírgulas. Está explicando quem foi Caxias, né? Aposto. Muito bem. B. Libertai-me, Senhor, de todos os males. Acho que vai ser vocativo. O quê? Senhor? Isso, muito bem. Exato. Senhor vocativo. A C, ó. Santos Dumont, o pai da aviação, se suicidou. O que nós temos aqui? Um aposto ou vocativo? Eu acho que é um aposto. Aposto. Qual parte? O pai da aviação. Isso, exato. Muito bem.
Aposto. Viu, gente? O aposto tá bem tranquilo da gente. Essa da diferença do aposto vocativo, eu acho que tá mais tranquilo para identificar. Agora, quando chega a adjunta adnominal, adjunta adverbial, aí fica mais complicado um pouquinho. Amigo. É preciso ser amigo sempre. Que nós temos aqui. Vocativo. Isso. Qual? Amigo. Amigo. Esse primeiro amigo, né? Você tá chamando a pessoa. Vocativo. Muito bem. Agora vamos para a última questão. Onde está, senhores, a justiça? Onde se escondeu, autoridades, a vergonha? E aí, o que a gente tem aqui? Por mais, ó, preste atenção, por mais que esteja entre vírgulas, está tendo a função de aposto ou está sendo usado como vocativo. Então, a gente não pode se prender só se está entre vírgulas, mas sim a função que ele está exercendo ali na frase, né? E aí, o que vocês Eu acham? acho que é vocativo, professora. Vocativo. Então, vamos marcar aqui. Senhores e autoridades, isso? Aham. Então, nós temos dois vocativos. Vocativo. Vocativo. Pronto. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Sim. Tá, agora vamos para as questões de múltipla escolha, tá? Amanhã, sábado, não sairei de casa. O termo destacado exerce a função sintática de. No caso, o termo destacado é sábado. É um objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal ou aposto. O que vocês acham que é? Ó, só lembrando vocês que nós estamos falando de termos acessórios da oração. Então, é uma pegadinha ali, você vai por eliminação, né? Porque nós temos somente um termo do acessório dentre essas opções. Porque, ó, o complemento nominal é um termo integrante, objeto direto e indireto, na verdade, são complementos verbais, né? Que são termos integrantes também, e o agente da passiva também é um termo integrante. Então, só sobra o aposto. Vocês acham que é o aposto? Esse sábado, nessa frase? Ó, analisem essa frase aqui.
Eu acho que é aposto, professor. Sim, é um aposto, tá bom? Então, sábado, que está explicando amanhã, né? Porque, tipo, se eu falar amanhã, fica vago. Se eu não sei que dia que a pessoa está falando, em que dia que a pessoa está. Então, sábado está explicando esse amanhã que é. Bom, vamos para 4, para a gente passar já para o outro conteúdo. Na oração, José de Alencar, romancista brasileiro, nasceu no Ceará. O termo destacado, no caso, romancista brasileiro, exerce a função sintática de Aposto. aposto novamente. Isso mesmo. Aposto. Exato. Então, aqui, complemento nominal, vocativo, predicativo do objeto, ixi, nunca. Então, é aposto. Agora, essa aqui, vamos analisar juntos, tá bom? Ó, assinale a opção que classifica corretamente a função dos termos destacados nas orações. Vamos lá, por oração. Daí a gente vai eliminando as alternativas, tá? Conheço aqueles 2 rapazes. No caso, a gente vai analisar aqui 2, tá bom? Então, vamos lá. 2 rapazes. Esse 2, ele exerce o papel de adjunto adnominal ou objeto direto? Senhora. Nós só temos essas 2 opções. Se a gente for ver aqui, ó, as alternativas, só tem adjunto adnominal e objeto direto. Por isso, eu só dei essas 2 opções para vocês, tá? Ok? Eu acho que é adjunto adnominal, professor. Isso mesmo. E é um termo acessório da oração, que é o que a gente está ouvindo. Porque eu poderia, por exemplo, tirar isso aqui e falar assim: conheço aqueles rapazes. E 2, ele está sendo utilizado, é um numeral que está sendo utilizado para caracterizar aqui rapazes, que é um nome, certo? Então, por isso que é uma adjunta adnominal, certinho. Então, aqui a gente só tem a, C e D. A gente já eliminou 2. Tá? Eu vou até eliminar essas aqui, a gente vai fazendo juntos. Ó, eliminamos 2. Agora, vamos para a segunda frase. Talvez alguém descubra a verdade. Talvez está exercendo o papel de quê nessa frase? De adjunto adverbial ou de sujeito? Adjunto adverbial. Exatamente. Adjunto adverbial de dúvida, né? Então, aqui a gente vai eliminar mais uma, que é o do sujeito, já que é adjunto adnominal não é o sujeito. Adverbial, perdão, adjunto adverbial. Só sobram essas 2, a ou a C. Vamos agora à última questão. O cofre foi arrombado pelos bandidos. Pelos bandidos é o quê? É um objeto indireto ou é o agente da passiva? Agente da passiva. Exatamente. Então, a resposta correta fica a letra C. Tá vendo? Por eliminação, a gente, pela lógica, né, eliminando, a gente chegou à resposta correta, que é a letra C. Eu vou deixar marcada aqui amarelo. Tá? Prontinho. Terminamos esses exercícios. Vou salvar, tá? E vou parar aqui. E vamos começar o conteúdo de hoje. Orações coordenadas e subordinadas. Alguém já estudou sobre isso na escola?
Alguém já estudou sobre esse conteúdo na escola? Professora, eu estou vendo esse conteúdo agora. Esses que eu passei até agora, vocês também não tinham visto? Ou só tinham visto, tipo, sujeito e predicado? Esses eu já tinha visto. Ah, tá. Bom, então, vamos aprender hoje. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam a diferença de oração coordenada ou período composto por coordenação, a gente fala, tá? Ou período composto por subordinação. Então, a diferença de coordenação e subordinação. É a primeira coisa que vocês precisam saber bem. Depois, eu vou falar sobre as orações coordenadas, que são divididas em 2 grupos, e falar um pouco dessa classificação para vocês. Pretendo, pelo menos, iniciar isso hoje, mostrar os tipos, e na próxima aula a gente faz alguns exercícios para exercitar melhor, né? E para focar melhor esse conteúdo. Que, assim, por mais que pareça fácil, só o treino vai fazer com que vocês realmente assimilem ele, entendam mesmo a diferença, tá? Bom, como a gente viu lá na primeira aula, fiz uma enquete com vocês sobre alguns termos, assim, básicos na área de análise sintática, que são diferença de frase, oração, período. E dentro de período, a gente viu que existe período simples e período composto. Período simples é aquele em que eu tenho apenas uma oração, tá? É aquele que começa com letra maiúscula, termina com ponto final e tem uma oração só ali no meio. Pois bem, nós temos o período composto, que é aquele que tem 2 ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. Cada verbo representa uma oração. Então, se eu tenho um período com 5 verbos, então eu tenho 5 orações dentro daquele período, entenderam? É um período composto por 5 orações diferentes. E eu vou classificar cada uma dessas orações. Pois bem, se eu tenho 2 orações, uma oração vai estar subordinada à outra, ou vai estar ligada à outra por meio de um conectivo, que a gente chama de conjunção, uma conjunção que liga essas 2 orações, fazendo com que se crie um período composto, tá bom? Então, eu tenho 2 orações, uma se liga à outra, e aí, dependendo da relação que se estabelece entre elas, a gente vai ter a coordenação ou a subordinação. Tá, vamos a um exemplo para vocês entenderem melhor. Nessa charge, nós vemos aquela história do mensalão, né? A famosa história do mensalão, que nem sei se é da época de vocês, alguns anos atrás, já deve ter mais de 10 anos já que aconteceu essa história do mensalão. Então, se criou na época essa charge. Recebi os 30 mil no hotel às 2 da madruga, numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. E aí, aqui então é a caracterização, né, do homem. Mas é que está escrito aqui na charge. Vocês sabem o que foi essa história do mensalão? Eu não, Não. professora. Ah, não é da época de vocês. Como foi mesmo? 2005. Um escândalo de compra de voto. Ah, tá. Foi em 2005, um escândalo de compra de votos. Então, esse aqui representa o Lula. Olha esse aqui. Esse aqui representa o quê? O tesoureiro dele? Ó, esse narigudo aqui. Esse é o Lula, né? É. E esse? Na verdade, são os mensaleiros, né? Sim, mas você lembra o nome dele? Não, eles estão representando figuras. Foi muita gente, né? Foram várias pessoas. Parece que é como dois mensaleiros, né? Então, esses aqui estão representando todos os mensaleiros, mas tinha a ver com o partido PT, aqui o Lula, e aí
foi um grande escândalo sobre compra de votos que aconteceu em 2005, tá bom? Mensalão. Então, essa charge se refere a esse episódio do mensalão. Daí, esse aqui, de nariz, se não me engano, era um dos chefões, né? O Palocci. E esse outro aqui é o Lula. Todo mundo conhece o Lula, eu acho, né? O ex-presidente do Brasil. Então, o Palocci e o Lula. O Palocci falou assim: recebi os 30 mil no hotel às 2 da madruga, numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Aí o representante aqui, no caso do Lula: também sou inocente. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Então, os dois envolvidos ali não só eles, várias pessoas, tá bom? Mas as figuras principais, né? Isso para explicar esse exemplo, essa charge, foi para explicar aqui a diferença entre coordenação e subordinação. Recebi os 30 mil às 2 da madrugada, numa mala de fundo falso, mas é dinheiro limpo. Então, aqui, ó, até fundo falso, nós temos uma oração, mas é dinheiro limpo, segunda oração, portanto, período composto. O que a gente percebe aqui? Que eu consigo separar, né? Separar essas duas orações e mesmo assim ainda tem um sentido lógico. Então, eu posso falar assim: recebi os 30 mil às 2 da madrugada numa mala de fundo falso. É dinheiro limpo. Ou, mas é dinheiro limpo. Em uma outra oração, separadamente. E elas funcionam, então, separadas. Eu consigo entender, elas têm um sentido lógico, elas são independentes, tá bom? São independentes, não precisam ficar sempre juntos. Eu consigo separá-las, que ainda assim, cada uma vai passar uma mensagem, e essa mensagem vai ser lógica. Ok. Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Então, as orações... te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Aqui, te paguei nessa hora, uma oração. Para evitar engarrafamento, segunda oração. Agora, vamos tentar separar essas orações. Te paguei nessa hora. Para evitar engarrafamento. Tá bom. O que eu fiz para evitar engarrafamento? Então, não ficou claro se eu falar só para evitar engarrafamento. E se eu falar te paguei nessa hora, também não fica claro. Por que eu te paguei nessa hora? O que eu paguei nessa hora? Enfim, fica sem sentido. Portanto, essas duas orações, nesse segundo exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Eu tenho, eu tenho aqui como fazer isso e esqueço. Então, nessa frase que eu tô falando dessa, tá? Te paguei nessa hora para evitar engarrafamento. Essas orações, elas são dependentes, aqui, ó. Dependentes. Não dá para eu separá-las. Se eu separá-las, elas não têm o sentido lógico, elas não funcionam separadamente. Elas precisam sempre estar juntas, então elas são dependentes. Quando isso acontece, eu chamo esse período de subordinação, tá? É um período composto por subordinação. Então, a gente lembra ali da subordinação do nosso chefe, né? Que tem uma hierarquia, tem um chefe que a gente tem que seguir, tem que obedecer. E a gente sempre está ali ligado a ele. Não adianta eu ir falar para outro chefe se eu tenho aquele ali que eu sempre tenho que seguir. Tem sempre que ser subordinado a ele. Então, essa segunda oração, para evitar engarrafamento, ela é subordinada a essa primeira, que é te paguei nessa hora e as duas não funcionam separadamente. Isso é subordinação. Ficou clara a diferença entre coordenação e subordinação? Sim. 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 Obrigada. Vamos passar para a próxima. Peraí. Agora, outro exemplo. A partir desse exemplo,
A gente vai ver a classificação de oração coordenada. Vou cuidar aqui o horário. Meu Deus, já está no horário. Vou só falar quais são os tipos e na próxima aula eu continuo para falar a classificação, tá bom? Porque hoje mesmo eu queria fazer essa diferenciação de coordenação e subordinação e começar essa classificação das orações coordenadas. Vamos ao exemplo. A bateria pifou. Uma oração só, período simples. Sou da base governista, só empurro o carro oficial. Então, aqui. Sou da base governista, só empurro o carro oficial. Nós temos duas orações, ou seja, um período composto. Pois bem, se a gente analisar só as frases ali do período composto, sou da base governista, só empurro o carro oficial, o que a gente percebe? Essa primeira oração aqui, ela começou com alguma conjunção? Conjunção ou, e, mas, porém, no entanto, todavia, logo, porque, são algumas conjunções. Aqui começa com alguma conjunção? Ou essa segunda frase também? Parece que não, né? Então, quando eu tenho aqui, dá para a gente separar elas, portanto, elas são orações coordenadas. Aí, a oração coordenada, ela se classifica em dois tipos principais. Assindética e sindética, tá bom? Então, vamos lá. Nós já vimos que é coordenação, subordinação. Agora, nós estamos vendo as orações coordenadas. E vimos que as orações coordenadas se dividem em dois grandes grupos. Sindética e assindética, ok? Aqui nós vemos que as duas, elas não iniciam por nenhuma conjunção. Não há nenhuma relação, não tem nenhuma conjunção estabelecendo uma relação entre elas. Portanto, nós temos aqui dois exemplos de orações coordenadas assindéticas. Tá bom, professora, me explica melhor o que é isso. Pronto. Copie esse slide que você já tem todo o resumo de orações coordenadas, tá bom? Dá um print, copia aí no papel, enfim. Mas eu vou enviar para vocês esse PowerPoint, tá bom? Eu só não enviei de manhã, que eu dei aula de manhã, e aí eu sempre vou começar a enviar à tarde, porque é o mesmo material que eu utilizo, eu envio à tarde para ambas as turmas terem acesso, tá? Então, aqui, como eu disse, dois grandes grupos. Assindéticas, quando não tem conjunção, e sindéticas, quando tem conjunção. Mas, nós temos vários tipos de conjunção e várias ideias que essas conjunções podem trazer dentro da oração. Sendo assim, nós ainda temos nas sindéticas uma subclassificação em 5 tipos: aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas, tá? Aditivas, dá a ideia de adição. Então, eu uso uma conjunção que adiciona uma nova informação, enfim, naquele período composto. Alternativa, eu dou a ideia de alternância, uma coisa ou outra, por exemplo, tá? A adversativa dá a ideia de contraste, de contrariedade ali entre as duas, de oposição, de contraste entre essas duas ideias, essas duas orações, tá? A oração principal e a oração coordenada. Explicativa, quando eu utilizo uma conjunção que explica o que foi falado na primeira oração. Então, eu tenho a primeira oração, na segunda eu inicio por uma conjunção que vai dar essa ideia de explicação, ok? E, por fim, nós temos as conclusivas, que são aquelas conjunções que eu utilizo para dar a ideia para concluir determinado assunto, ok? Bom, como já está passado aqui do horário, né? Eu comecei atrasada, se não começasse ia dar certinho. Então, eu quero terminar com isso, com essa já classificação, já expliquei o que é a sindética, já mostrei esse exemplo para vocês. E a sindética. O que eu quero falar, só para finalizar? Geralmente, quando eu analiso um período composto, a primeira oração é sempre assindética, tá?
Porque dificilmente uma oração já vai começar com uma conjunção. Geralmente é a segunda oração que vai começar com uma conjunção e trazer uma dessas 5 ideias aqui. Então, a primeira, geralmente, é a sindética, quando vocês vão analisar a oração, o período, né, composto, as 2 orações. Aí, a primeira, geralmente, é a sindética, a segunda é sindética. Daí, vocês vão precisar analisar que ideia que essa oração está passando. Aí, vocês fazem a classificação nesses 5 tipos, tá bom? Então, Tá. por hoje, as orações coordenadas são essas. Ai, gente, é porque eu queria passar o exercício para vocês, mas não tem problema, a gente faz na próxima aula. Aqui na aula eu termino de explicar e a gente faz os exercícios, vai dar tempo certinho. Eu explico rapidão e a gente faz os exercícios para treinar aqui mesmo na próxima aula, ok? Ok. Beleza, professora? Beleza, Vamos beleza. tirar a nossa foto oficial, deixa eu fechar aqui. Quem for abrir aí. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, que eu explico novamente com outras palavras, tá bom? Tá bom. Vamos lá, quem vai abrir a câmera? Vai, 1, 2, 3 e vamos lá. Sorriso. Tem um intruso aqui na minha câmera, mas tá bom. Obrigada, pessoal. A gente se vê na aula que vem, então. Eu só vou liberar vocês antes, porque o professor Paulinho, ele vai entrar. 2 horas. Bom, professora. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, Boa professor. semana. Tchau. Tchau, professora. Boa semana. Tchau, obrigada, igualmente. Tchau, professor. Tchau. Tchau.